Vamos lá, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like. Saudações rubro-negras. Bora acompanhar aqui, então. André Rizek, como sempre, né? Tentando desmerecer a vitória do Mengão aí pra cima do Internacional. Importante vitória, né? Sair com a vantagem é sempre importante. E é aquilo. André Rizek de outro, Mauro César dando uma chapuletada de lá de cá. Enfim, né? Vamos acompanhar aí da melhor forma possível. Também tem o Vene Casagrande trazendo muitas informações sobre o Flamengo. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, saudações. Bora acompanhar. Venceu o jogo, tem vantagem, mas vou agora aqui assassinar a coerência e dizer que, para mim, o favoritismo rubro-negro, com o qual ele entrou no confronto, diminuiu um pouquinho depois do 1-0 de ontem no Maracanã. Explico. Eu disse ontem no Seleção, e não foi para causar não, realmente acreditava nisso, que o favoritismo rubro-negro era de 70%, ou seja, que de cada 10 confrontos desse, o Flamengo passa em 7. O time é o líder do brasileiro, está jogando muito mais do que o Inter, tem muito mais solução em campo e no banco. E a gente viu tudo isso, toda essa superioridade no primeiro tempo do Maracanã. Foi um amasso daqueles, só que todo esse domínio, todo esse amasso, terminou em vantagem mínima para o Flamengo, 1-0. Então agora, ainda que ele continue muito melhor, tem a volta do Arrascaeta semana que vem, o time do Felipe Luiz fica sujeito a situações de mata-mata, a uma noite ruim, a um erro de arbitragem, a um lance de sorte, a um Inter que pode estar inspirado como nunca esteve nesse ano, por exemplo. Não é nenhum absurdo, por exemplo, o Inter vencer o jogo por um gol e levar aos pênaltis. Eu acho que seria um absurdo, seria algo muito louco. Imaginar o Inter vencendo por 2, 3. Por um gol, a coisa fica mais aberta do que, na minha opinião, estava antes de começar o confronto. Porque se o primordial do mata-mata é vencer o jogo, abrir vantagem, é quase tão importante quanto matar o confronto quando você tem a chance. E a chance se apresentou ao Flamengo em casa. Ele poderia, pelo que fez no primeiro tempo, ter deixado o campo com uma vantagem bem maior. E essa é uma questão importantíssima no mata-mata. Insisto, não basta você abrir vantagem. Quando você é melhor, você está jogando melhor, você tem que aproveitar a chance de liquidar ou pelo menos encaminhar a vaga, coisa que o Flamengo não fez. Ao contrário, o Flamengo viu o Internacional terminar o jogo com confiança, né? Terminar o jogo na área rubro-negra. Você agora em casa vai dizer, mas o errado é o Rizek, que colocou 70% de favoritismo antes de a bola rolar. Pode ser. Vou rebater que errado para mim é quem tem a chance de matar o confronto e não mata. Tô sendo exigente demais? É que os jogadores e a bola que o Flamengo jogou no primeiro tempo é pra gente ser exigente mesmo com o time do Felipe Luiz. Mas são ridículas. Ridículas. São uns bobos. O cara que faz isso é um babaca, né? Vamos falar português claro. Você vai no jogo de Libertadores, compra o ingresso, vai o jogador do seu time, tu é um otário, meu irmão. Fala a real, tu é um otário. Se você compra o ingresso, vai pro estádio, no jogo de Libertadores, jogo duro, com a proposta de apoiar o seu time, e você vai um jogador porque ele errou uma jogada, tal, como se ele tivesse de sacanagem, como se o cara quisesse errar de propósito. O cara tá ali lutando, fazendo o seu melhor. É o que ele consegue entregar no momento. Você vai durante o jogo, tu é um tremendo do mané, meu irmão. Vou te dizer. Trouxa. Porque você não tá ajudando nada, você tá só atrapalhando. Peito frio, como diz os argentinos, sabe? Aquele cara, o pipoqueiro, aquele cara que... Torcedor, pior espécie. Pior espécie. Tá cheio de gente assim. Tá cheio, eu acho isso patético. Tudo bem, final do jogo, jogou mal, o time perdeu, você tá com raiva, você protege. Agora, durante o jogo, como se o cara tivesse sacanagem. Você acha o quê? O cara veio lá do Milan, voltou pro Brasil pra ficar de sacanagem no Flamengo. Vou jogar de sacanagem, que vou errar de propósito. Acontece, cara. Como eu sempre falo, essas pessoas, eu imagino que no trabalho delas, elas não falham. Sabe, Ivan? O cara é perfeito. É o melhor em tudo. É melhor em tudo. Só ganha promoção, elogio do chefe. Não erra nunca, não chega atrasado, não falta, faz tudo com perfeição. Nunca errou nada, não importa o trabalho que ele faça. Ele nunca errou nada. O jogador não pode errar, não pode ter uma jornada ruim. O cara erra, acontece. Erra, acerta. E ele é um jogador, esses jogadores estão se adaptando ainda. Chegou agora, são poucos jogos. E ele e o Varela são diferentes. Eu imagino que o Felipe escolheu um lateral que avança mais, que um outro lateral que segura um pouco mais. Até achava que ele ia com o Varela por conta do Wesley, do ponto esquerdo do Inter, que é o jogador agudo. O Bernabéu sobe bastante por ali. Mas não, ele foi com o Emerson Royal. Enfim, e o jogador está em adaptação e tal. Vamos ver como é que ele vai render daqui a algum tempo. Pô, ontem eu vi gente na rede social falando, não, Samuel Lino também, não sei não, hein? Falei, cara, o cara chegou outro dia.
sabe? É impressionante. Não, isso aí jamais vai atrapalhar. Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal, a torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, eles estão no direito de cobrar. Acredito que, como eu falei, foi no começo de jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, não conseguia saltar, não conseguia mudar de direção, isso acabou complicando um pouco. E como eu falei, a torcida está no direito dela, isso daí não muda nada, não muda na minha confiança, não muda nada. Eu entendo o lado deles, eles vão entender meu lado também, porque eu não sou nenhum robô. Tentei o máximo, tentei ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. E se eu, de alguma forma não foi aceito, se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas, mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo. Rapaz, demora o jogador a se adaptar. Mudança de técnico, entendimento do cara dentro de campo, o técnico aproveitar. As pessoas acham que vai ser tudo instantâneo, que é uma peça que encaixa e que nem sempre é assim. Alguns atletas têm uma adaptação muito rápida, outros não. Agora, o torcedor não tem paciência para nada, quer tudo. Ele quer ganhar por mais gols, não quer que tome gol, não quer passar susto, quer que o jogador seja perfeito, quer que qualquer atleta que chegue já se encaixe automaticamente no modelo, na proposta de jogo da equipe, quer que o técnico troque na hora que ele pensa. Não, demorou a trocar, tem que trocar agora, como se ele tivesse certeza do que vai acontecer. É um negócio bizarro. Bizarro, porque é uma desconexão em relação à realidade muito grande, de achar que tudo vai acontecer. É o que eu falo, é o torcedor cliente que compra o ingresso e ele pensa que vem escrito assim no verso, vale 3 pontos, né? Você não vai passar susto, vai dar tudo certo, seu time vai vencer, o adversário não vai ameaçar. Esses caras deveriam só, assim, acompanhar jogos de campeonato estadual, sabe? Contra os piores times do campeonato, aqueles jogos que dificilmente vai dar ruim. Jogo estadual. Pega qual é o pior time estadual? Esse aqui. Vai jogar contra o meu time. Vamos nesse aqui. Vou lá aqui. Isso aí. Aqui a chance é grande de ganhar de goleada. Porque, e o grande barato do futebol é justamente o contrário. É você não saber o que vai acontecer. O esporte é legal por isso, né? Você não sabe quem vai ganhar a corrida, quem vai ser campeão, quem vai ganhar um jogo de vôlei, de tênis, de futebol. Você vai para o jogo na expectativa de uma vitória. Ou quando você vai só assistir, na expectativa de ver um bom espetáculo e sem saber quem vai vencer, né? A gente estava falando aqui agora há pouco do jogo de ontem, estava 2-0 pro Tottenham, aí o PSG empata, ganhando os pênaltis. Isso é futebol, pô. Aí as pessoas acham que vai ser tudo tranquilo, tá? Isso não existe. Galera, e aqui o Vene Casagrande também criticando a torcida do Flamengo aí, muitos que foram no Maracanã para vaiar mesmo com a vitória, rapaziada. É inacreditável a galera pegando no pé do time mesmo com a vitória. Acompanhe. Para vocês, torcedores do Flamengo, que estão de mimimi. Gente, como eu faço todo pós-jogo, porque quando o jogo é 9h30 da noite, enfim, acabo trabalhando até tarde, aí no dia seguinte eu evito entrar muito no celular, no WhatsApp, nas redes sociais. Pela manhã me dou um refresco de rede social, um detox de rede social. E hoje à tarde, quando eu estava a caminho da SBT, eu fui dar uma olhada nas redes sociais, ver a repercussão lá no Twitter, inclusive, da vitória do Flamengo em cima do Internacional por 1-0. E parece, sabe o quê? Que o Flamengo perdeu. Parece que o Flamengo empatou o jogo, parece que o Flamengo jogou super mal. Eu só vejo pessoas reclamando e ninguém desfrutando da vitória do Flamengo. Uma vitória extremamente importante, gente. Vamos lá. Embora o Internacional não esteja vivendo seu melhor momento, e mesmo assim, pós-Copa do Mundo de Clubes, o Internacional vem numa crescente no Campeonato Brasileiro, mas está vivendo uma crise nos bastidores, crise financeira, beleza, existe uma certa cobrança em cima do Roger Machado, mas o Internacional é um bom time, é muito bem treinado e estamos falando de uma oitavas de final da Libertadores da América. Isso é diferente. E o Flamengo, no primeiro tempo, fez uma partidaça em cima do Internacional. Poderia ter ido para o intervalo do jogo vencendo por mais de um gol de diferença, sem sombra de dúvidas. Mas novamente pecou naquilo que vem pecando há muito tempo. Não converte as oportunidades, não bota a bola na rede. Veio o segundo tempo, existiu ali uma queda de produção. O que é natural, o que é normal. É impossível você manter a mesma intensidade do primeiro ao último minuto. Ainda mais a intensidade que o Flamengo teve no primeiro tempo. E mesmo com a queda de produção no segundo tempo,
O Internacional não esteve perto de empatar, muito menos virar o jogo. Pelo contrário, no segundo tempo, quem teve a melhor oportunidade foi o próprio Flamengo com o Luiz Araújo. Jogador esse que muitos estão criticando, mas ele foi quem deu assistência. Ah, mas foi bola parada. E daí? Isso é treinado. Ele não jogou na cabeça do Bruno Henrique à toa. Os movimentos dos jogadores são todos treinados, ensaiados no dia a dia do Ninho do Urubu. Ele deu mais uma assistência, ele deu a finalização no primeiro tempo, que quase foi um golaço, só não foi porque o Rocher fez uma grande defesa, e ele no segundo tempo foi quem quase fez o gol. Ele poderia ter feito o gol, poderia ter finalizado melhor, beleza, mas é um jogador importante. Então o torcedor do Flamengo vive em que mundo, gente? De verdade, assim, os que estão criticando o Flamengo, os que estão falando como se o Flamengo tivesse perdido o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo. O Flamengo venceu só por 1-0. Agora, quer criticar a queda de produção no segundo tempo? Acho justo. O próprio Felipe Luiz falou isso na entrevista coletiva, que ele vai procurar saber o que está entendendo, o que está acontecendo. Porque não é normal, todo jogo o Flamengo tem a queda de produção que está tendo para o segundo tempo. Mas, gente, o Flamengo ganhou. O Flamengo tem a vantagem no jogo da volta. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer gol. Mostra o poder, o equilíbrio do setor defensivo. E quando eu falo setor defensivo, não envolve só os dois zagueiros e os dois laterais. É todo um sistema. O Samuel Lino fazendo recomposição defensiva, o Gonzalo Plata fazendo recomposição defensiva. O Bruno Henrique entrou no lugar do Pedro, que para muitos foi um absurdo, mas obviamente o Felipe Luiz fez isso por conta da intensidade, da marcação, da recomposição defensiva também. Atacar espaço, algo que Pedro não faz, é característica. Gente, desfrute o momento. O Flamengo vive um bom momento na temporada, embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Fez atualmente a melhor campanha no primeiro turno da história do clube no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está bem na Libertadores, venceu o jogo de ida. E parece que o Flamengo está vivendo uma crise absurda. Em que mundo vocês vivem, torcedores que estão reclamando? Por favor, gente. Eu dei um exemplo aqui no último jogo contra o Mirassol. Estou eu lá pegando a minha aguinha, me para um torcedor do meu lado. E aí, será que a gente sai da crise hoje? Que crise, gente? O Flamengo não vive uma crise. O Flamengo não está em crise. Pelo contrário. O Flamengo vive um grande momento. E mesmo passando por mudanças no time. Ontem, por exemplo, o Emerson Royal foi vaiado no seu quarto jogo com a camisa do Flamengo. Ele foi vaiado no primeiro tempo do jogo. Como assim, gente? Chegou ao ponto do jogador ter que pedir desculpa na zona mista. Ele pediu desculpa e disse que não é um robô. Pois é. O cara estava jogando sacrifício. Tudo bem, ele poderia ter pedido para sair. A comissão técnica poderia ter falado para ele sair logo, porque ele poderia ter prejudicado o time. Beleza, agora vaiar o cara no primeiro tempo. No quarto jogo dele com a camisa do Flamengo, num jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Isso pra mim é demais, gente. Quem sou eu para dizer como o torcedor tem que se comportar nas arquibancadas do Maracanã? Mas eu considero isso um absurdo. Absurdo. E repito, torcedor do Flamengo, desfrute o momento. Desfrute, não entra nessa noia de ficar só reclamando. O Flamengo vai muito bem, obrigado, dentro e fora das quatro linhas. Repito, embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores está muito bem. Ó, é isso aí, mano, pra tu ver, a galera tá bem pistola aí mesmo, né? Com a maioria da torcida aí que vem atrapalhando, né? Isso atrapalha, querendo ou não. Você vai pro estádio pra vaiar o time vencendo, é complicado, né, galera? Mas é isso aí, comenta o que você achou a respeito, se inscreva no canal, deixa o seu like, apoia aí. Amanhã tem mais informações do Malvadão, hein? Tamo junto, galera. Valeu. Fui, manos.